Olá pessoal, vamos retomar a nossa caminhada, a nossa jornada com Davi na estrada do autoconhecimento. A gente vai pensar hoje, continuar pensando naquele encontro de Davi com Golias, que é a parte da história de Davi que é mais conhecida. Só que esse encontro de Davi com Golias, até o atual momento, ele não passou de palavras. São ameaças, né? Vou fazer isso, né? São avisos, eu vou te matar, ou então são palavras, eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Então, de parte a parte, o que a gente tem são palavras, mas palavras não bastam. Quantas pessoas que são assim, falam demais e fazem de menos? Quantos são assim? Se acham forte pela força que falam ter, que dizem ter, mas não são tão fortes, são bastante covardes às vezes nas suas ações. Quantos não entram no jogo porque temem que o que eles não sabem fique revelado? Quantos não fazem uma prova porque temem que aquilo que eles não sabem fica revelado? Quantos não executam uma ação porque temem que as suas palavras não vão se mostrar reais quando a pessoa partir para aquela ação? Então veja só, o nosso texto de hoje é 1 Samuel 17, 48 a 51, que fala assim: Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então veja, até aqui nós tínhamos somente palavras, ameaças de parte a parte. Cada um dizendo o que faria, o que poderia, o que conseguiria, mas se eles não partissem para a ação, todo aquele discurso seria bastante vazio. É preciso partir para a ação. A gente vê no texto que quando Golias se direciona a Davi, Davi deixa a fileira dos soldados hebreus e vai e corre na direção de Golias. Ele parte para fazer aquilo que tinha que fazer. Quando você tem algo a fazer, faça. Vá à luta. Aí você vai dizer: mas e se eu for e eu descobrir que não sei o que penso que sei? Ou se eu revelar que não sei o que digo que sei? Você sabe que essa etapa do autoconhecimento é uma etapa incômoda. Nenhum de nós gostamos disso. Nenhum de nós gostamos de descobrir que não sabemos ou revelar que não sabemos. Mas a grande verdade é, se você quer crescer, se você quer avançar, você precisa estar disposto a saber o que você não sabe. Você precisa estar disposto a ter consciência do que você não sabe, mais até daquilo que você sabe. Quando um professor, ele passa uma prova para uma turma, para um aluno, ele não faz aquilo para que ele, professor, saiba o que o aluno sabe ou o que o aluno não sabe. O bom professor, ele conhece o seu aluno, ele sabe que o aluno fala demais, mas na verdade não sabe tanto assim, ou ele sabe que o aluno fala de menos, mas na verdade sabe bastante. Quem não sabe é o aluno. A prova não é para o professor, a prova é para o aluno, é para que o aluno saiba que ele não sabe, ou para que o aluno saiba que ele sabe. E essa consciência é que vai permitir a ele que avance. Mesmo na relação com Deus, Tiago fala que a fé sem obras é morta.
Ah, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, eu aceito desafios em nome de Deus, eu sacrifico a minha vida por Deus. Esse blá blá blá, se ele não se traduzir em ação, não passa de um cadáver. Tem aparência, mas não tem vida. Não é isso? Tem aparência, mas não tem vida. Se você diz que crê em Deus e você não age de acordo com essa fé declarada, essa fé, ela é inoperante. É uma fé que não sai do lugar, é uma fé que não leva a lugar nenhum, é uma fé que não realiza nada. Então é preciso partir para a ação. É preciso, partindo para a ação, realizar a ação. Davi, ele realizou o que ele se propôs. Ele pegou a funda, ele pegou a pedra e ele atirou em direção à testa de Golias. Ele realizou aquilo que ele se propôs. Você só pode ver o resultado quando você realiza a ação. Somente quando você realiza. Eu gosto de assistir esses programas de talentos, né? Tipo The Voice e outros programas desse tipo, que a pessoa, ela muitas vezes ela fala, eu sou um cantor, eu sei fazer, o pessoal gosta de me ouvir. Então a pessoa tem uma autoimagem distorcida. Quando ela chega lá, é horrível. E aí os técnicos, eles falam uma verdade para a pessoa. Vai fazer o que você estava fazendo, porque para isso você não presta, né? E aí a gente vê a cara da pessoa desmontar, certo? E aí a pessoa deveria sair com raiva? Não, ela deveria sair feliz. Ou ela não tem o talento que pensou que tinha, ou ela tem o talento, mas ela não se preparou da maneira que deveria. E aí quando ela toma essa consciência, isso permite a ela avançar na vida. Ou avançar deixando aquilo de lado, ou avançar aprimorando aquilo que ela não deu a devida atenção. Mas quando é que ela vai saber isso? Só vai saber quando realizar a ação. Só vai saber quando estiver diante da necessidade real ou da oportunidade real. Aí ela vai descobrir se sabe ou se não sabe. Tem gente que quer ver a bênção de Deus, mas não lança a semente à terra, ou seja, não realiza aquilo que tem que realizar. Salomão, em Eclesiastes 11:6, ele fala assim, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Faz o que tem que ser feito, vai à ação, realiza o que tem que ser realizado, para que você possa então ver resultado. E pelo resultado, entender se você está numa boa direção ou está numa direção muito ruim. Agora, é preciso não só realizar a ação, é preciso completar a ação. Porque nem sempre uma ação realizada é um projeto concluído, né? Por exemplo, um time que entra num campeonato, ele realiza a ação de jogar e ele obtém vitória num jogo, mas é preciso que ele complete todos os jogos, e é preciso que ele obtenha os pontos necessários para que ele possa chegar a ser um campeão. Se ele não avançar, se ele parar lá, se ele começar o campeonato ganhando todas, mas no meio do campeonato ele fraquejar, ele não vai chegar lá no final como campeão. Então é preciso completar a vitória. E como é que isso aconteceu com Davi? Davi, ele lançou a pedra derrubou Golias. Vamos dizer, Golias desmaiou. Mas a obra não estava completa. Davi vai, sobe sobre Golias, pega a própria espada de Golias, com a espada de Golias, mata Golias e corta a cabeça de Golias. Ali sim, ali completou a ação de vitória que Davi estava procurando. A primeira etapa foi derrubar, a segunda etapa foi matar. E ele só poderia dizer, venci o meu oponente, quando esse oponente morreu. Há pessoas que param na primeira etapa e depois se sentem derrotados. Acontece assim
Por exemplo, com um jovem que ele vai fazer um vestibular e o vestibular tem 2, 3 etapas, e aí ele na primeira etapa, não fui bem, desiste. Ou então, na primeira vez que ele fez vestibular, não fui bem, desiste, nunca mais volta. Ele não vai para uma segunda, para uma terceira etapa. Isso acontece com construção, isso acontece numa série de aspectos, até mesmo no aspecto ministerial, né? A pessoa se sente que numa primeira etapa ela venceu e ela para, ou então ela sente que numa primeira etapa ela não foi tão bem, ela para, quando na verdade deveria ir para frente. Saiba que a vida é feita de etapas, e faça de cada etapa um objetivo. Então eu tenho um objetivo, vamos pensar em Davi. Qual é meu objetivo? É ser enviado pelo rei ao encontro de Golias. Opa, o rei me liberou aí. Qual é o objetivo agora? É eu conversar ou desafiar ou responder aos desafios de Golias, né? Qual é o objetivo agora? É eu partir na direção de Golias. Qual é o objetivo agora? É eu atirar a pedra em Golias. E qual é o objetivo agora? É eu subir em Golias, matar Golias, cortar a cabeça e completar aquilo que tinha que fazer. Você pode e deve fazer isso. Fazer de cada etapa um objetivo. Cada ação realizada que produz um bom resultado te anima e te prepara para os próximos desafios. O pessoal fala isso para quem tem muita dívida, né? Às vezes dívida de dinheiro financeira, a pessoa tem aquela dívida e ela olha para o tamanho da dívida e ela pensa assim, eu só vou me sentir vitorioso quando eu pagar tudo. E aí ela não consegue sair daquele marasmo. Mas aí um dia alguém orienta, ela pega aquela dívida, ela equaciona aquela dívida, ela divide aquela dívida, administra ela e divide. Eu vou pagar em 12 etapas de X. E aí quando ela paga o primeiro mês, a sensação é que a dívida está paga. E aquilo anima ela para ir para a segunda etapa. Paga o segundo mês, depois paga o terceiro mês. E aí cada mês que vai sendo pago, a pessoa ela se sente vitoriosa naquela etapa, animada para continuar e preparada para o próximo desafio. Haja e veja a força que existe em você. Haja e veja a força que existe em você. Ou, quem sabe, a força que não existe em você. Pedro, ele diz, né? Eu, mestre, mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Essa era a palavra de Pedro. Pedro achava que ele podia, só que quando chegou lá no pátio, no local do julgamento, quando disseram, você é um deles, você o conhecia. E aí Pedro, não, eu não conhecia coisa nenhuma, eu nem sei do que vocês estão falando. E aí Pedro acovardou. Aquela força que Pedro pensou que tinha, ele não tinha. E aí sabe o que Jesus fala para Pedro? Pedro, o diabo pediu para te cirandar. Você vai me negar, antes que o galo cante você vai me negar. Mas quando você se converter, fortalece teus irmãos. É como se Jesus dissesse para Pedro, Pedro, você pensa que você é. E eu vou deixar que o oponente chegue até você. E quando o oponente chegar, você vai ser derrotado. E quando você for derrotado, você vai perceber que você não sabe o que acha que sabe. Você não é forte como acha que é forte. Mas quando isso acontecer, que você se converter, você vier a mim e receber a força, vai e fortalece os teus irmãos. Então, descobrir que você não sabe, não é uma derrota, não é ruim. É um importante passo no caminho do autoconhecimento. Mas sempre lembre sempre que você vai saber se sabe ou se não sabe quando você partir para a ação. Deus abençoe você, que você continue crescendo no entendimento acerca de si mesmo como obra de Deus. Que Deus te fortaleça. Forte abraço.